Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Sou Tamires do Entre Capítulos e no vídeo de hoje eu tenho algumas novidades aqui para vocês. Bom, hoje começamos uma playlist nova aqui no meu canal, onde eu vou contar histórias completas dos livros que eu estou lendo no momento. Então espero que vocês gostem. Nessa semana de carnaval eu não apareci aqui com os meus vídeos porque eu estava me recuperando de um resfriado. Mas agora, para atualizar vocês, essa playlist eu vou contar ali as histórias completas dos livros. Provavelmente vai ter algum que vai ter spoiler, mas eu sempre vou deixar também na descrição aqui do vídeo para vocês verem e não tomar um spoiler antes de assistir o vídeo. Mas hoje vamos falar do primeiro livro de ACOTAR, que é Corte de Espinhos e Rosas. Bom, o intuito dessa playlist aqui que eu tô criando para vocês é contar toda a história do livro por partes, também as minhas reações de como foi ler. Para você que nunca teve um tempo ali para ler essa saga, mas sempre teve uma curiosidade, sempre quis ler, mas não tem tempo, então assiste meu vídeo que eu vou falar toda a história aqui para vocês. Mas antes de começar a nossa história, o livro, a gente na primeira página, quando abre, já se encontra com um mapa, que seria o mapa de Printia. Então vou deixar aqui na tela também para vocês verem, mas logo no começo do livro temos o mapa de Printia, que é uma grande ilha onde toda a saga acontece. Printia é dividida por uma muralha mágica gigantesca. A gente pode ver também na imagem, construída depois de uma guerra sangrenta entre humanos que eram escravizados e explorados e os férricos, que são os seres imortais, poderosos e muito variados. Depois de séculos de abuso, os humanos se revoltaram e as 6 rainhas mortais, junto com os seus líderes ali férricos, criaram um tratado que estabeleceu a muralha, a separação total das terras e o fim da escravidão humana. A gente vê também que Printia é dividida em 7 grandes cortes. A gente vê a corte noturna, a corte diurna, a corte crepuscular, a corte invernal, corte outonal, a corte também estival e a corte primaveril. Na história, o primeiro contato da gente é a corte primaveril. Cada corte dessa que a gente viu é governada por um grão-senhor. Praticamente, um grão-senhor é um rei com poderes mágicos únicos. Além disso, existe um território conhecido como Sobre a Montanha, que é um local sinistro, cheio de túneis, câmaras de tortura e magia negra também, que mais tarde se torna um grande palco de terror. Mas fora Printia, também temos Hiberne, que é uma ilha governada por um rei férico extremamente cruel. E o continente, onde vivem humanos e féricos, mas com relações políticas mais complexas. Agora a gente pode começar a nossa história depois de conhecer Printia, que é separada por cortes, que é o primeiro contato ali com o livro, já nas primeiras páginas. Mas para o início, a gente acaba sendo apresentado que está sendo um inverno rigoroso no livro, na história, e esse inverno está sendo o mais rigoroso dos últimos anos. A gente acaba também conhecendo a nossa protagonista, que é a Feyre. Eu vou deixar uma foto também dela aqui para vocês verem. E eu acho que mostrando também as fanarts que está acontecendo junto com a história é mais fácil de visualizar também. Então vou sempre deixar aqui cortes e imagens para vocês verem. A Feyre, ela tem apenas 19 anos, mas ela é responsável por alimentar a sua família. Então ela tem que caçar para sobreviver. Então, como a gente sabe ali que está sendo um inverno muito rigoroso, muito difícil, ela acaba indo para um lugar mais afastado ali do bosque, para encontrar algum animal. Então os outros caçadores geralmente não vão nesse lugar porque eles têm medo de encontrar algum férrico. Nisso, quando a Feyre sai para caçar no bosque, ela acaba encontrando um cervo. Então, para ela, na hora, ela já fica cheia de esperança porque é um grande achado ali para ela e para a família dela. Mas quando ela começa a mirar
que ela usa geralmente flechas, quando ela começa a mirar no cervo, ela olha diretamente e vê um lobo enorme, tipo, até fala no livro que é extremamente enorme. Só que a Feyre, na hora, quando encara ali o lobo, ela fica pensando se não pode ser um férreo que está ali, tipo, uma metamorfose, então virou um lobo. Então ela fica nessa dúvida. Mas mesmo assim ela tira uma flecha de freixo, de madeira de freixo, o nome, que é uma flecha específica que consegue matar os férreos e aprisionar ali a sua magia. Quando ela tira e mira pro lobo, ela acaba acertando o lobo e conseguindo matar ele. E tipo, ela fica na dúvida ali no momento, porque são dois animais. E como ela e a família dela tá passando por momentos difíceis e tal, e ela tem que alimentar a sua família, ela não tá, tipo, em condições físicas para levar os dois animais, porque eles são relativamente grandes. Um cervo, eu até fico imaginando, sabe? Ela pegando o cervo e colocando assim nas costas e levando, e o lobo. Então ela escolhe levar o cervo e ela tira a pele do lobo para vender no mercado, porque pode ser sim uma moeda de troca também e ajudar a família dela. Até tem uma parte também no livro que cita que quando a Feyre vê o lobo morrer, ela sente ali uma certa culpa, porque é como se ela estivesse sentindo uma humanidade no animal. Então a gente também se depara com isso no livro. Depois que a Feyre leva o animal e a pele do lobo para sua família, a gente tem o primeiro contato ali com a família da Feyre. Até então a gente não conhece nada sobre eles no livro. A gente acaba conhecendo primeiro o seu pai, que ele era um mercador até famoso ali e era rico na época, mas ele acaba perdendo todo o seu dinheiro, porque uma das suas embarcações se perderam no mar, afundaram, enfim. Aí depois disso ele perdeu tudo e ficou pobre. Tem uma parte também do livro que fala sobre isso, dele perder tudo, e os outros mercadores que faziam ali negócio com ele ficaram com raiva e foram até a casa da Feyre e espancaram ele, e por isso ele até ficou manco de uma perna. Então ele não consegue mais ali vender e fazer tipo as embarcações de novo, então ele só trabalha entalhando madeira hoje em dia. Então tudo que ele ganha ali é muito pouco para sustentar e alimentar as suas filhas. Nisso, depois de conhecer ali o pai da Feyre, a gente conhece a sua irmã do meio, porque a Feyre é a irmã mais nova, e a gente conhece a Elain, que é a irmã do meio, mas as irmãs dela, porque tem a irmã mais velha também, são 3 irmãs com a Feyre. Mas a Elain, ela passa, sabe, uma vibe que vive ainda na corte, como se tivesse dinheiro, e é como se ela não pudesse sujar suas mãos ali para ajudar a sua família. Então todo o peso fica ali nas costas da Feyre. E a Nesta, que é a irmã mais velha, que também a gente acaba conhecendo, ela, como eu posso dizer, ela é muito amarga, bem diferente da Elain, que é mais doce, mais gentil, mas a Nesta é totalmente amarga e meio que culpa ali o seu pai por tudo o que aconteceu. A Feyre, ela é a irmã mais nova, mas a gente vê que ela tem uma responsabilidade ali por cuidar da sua família, porque a mãe da Feyre morreu de tifo, que é uma doença ali que cita no livro. E nisso, quando ela estava morrendo, ela pediu para Feyre, que é a irmã assim mais nova, cuidar. Fez ela prometer que ia cuidar da sua família. Então a Feyre leva isso nas costas, sabe? Seria tipo um peso pessoal ali que a Feyre tem. E por isso ela sai para caçar, mesmo a família não ajudando em nada. É como se eles sabem o que está acontecendo, mas não fazem nada para mudar ali a situação deles. Então a Feyre é a única que aprendeu a caçar sozinha e alimenta ali a sua família e tenta ajudar o máximo que dá. Depois disso, de apresentar para vocês aqui a família da Feyre,
ela vai para o mercado vender para alguma mercadora a pele do lobo, mas ela acaba conversando com a mercadora e a mercadora cita que tem alguma coisa perigosa rodando ali as redondezas. Então a Feyre já fica preocupada com a sua família e volta para casa para ver e para proteger todo mundo. Naquela noite, enquanto eles estão jantando, uma fera enorme invade a casa da Feyre. A porta do chalé até cita no livro que a porta do chalé deles explode e entra, eu vou deixar também as imagens para vocês, entra uma fera gigantesca, tipo como se fosse um urso, vamos dizer assim, o formato. E essa fera exige saber quem foi que matou o lobo, que é o seu amigo, até cita assim também no livro que é o seu amigo. Então a Feyre ali fica numa tensão, porque uma fera que está procurando pelo animal que ela matou, então ela assume toda a responsabilidade pela morte ali do lobo. E a fera ali, com alguma consideração pelo que a Feyre fez de assumir a responsabilidade, ele propõe um tratado para ela sobre uma vida pela outra. Tipo, ela vai escolher assim, se prefere morrer ali na hora e tipo a sua família não precisar pagar pelo que ela fez, ou se ela vai com ele morar pelo resto da vida dela nas terras féricas. Então a Feyre na hora fica ali naquele pensamento, mas até o pai dela incentiva ela a ir para não acabar morrendo também, incentiva ela a ir e viver a vida dela. A fera, ali em todo o trajeto da Feyre, meio que ela dorme em algumas partes também do trajeto até chegar lá, mas ela acaba chegando em uma mansão deslumbrante. Então a gente, como leitor, nessa parte já fica pensando, nossa, que final triste para Feyre, né? Saiu dali da sua vida cheia de responsabilidades e também passando necessidade para ir para uma mansão que é linda, que é o nosso primeiro contato e a nossa primeira corte que a gente conhece é a corte primaveril. Essa corte, todos os dias lá são primavera, então a gente vai ver isso também em outras cortes, que tem a corte noturna, que todo dia é noite, e o céu também é bem bonito. Então toda a corte ali tem como se fosse a sua estação própria do ano, vamos se dizer assim. Mas nisso, quando ela chega lá na mansão, eu também vou deixar as fotos, porque eu já pesquisei antes e fico lembrando das imagens e realmente é muito bonito de se ver. Mas nisso, a besta que levou ela acaba se transformando, tem um flash assim de luz, e ele acaba se transformando no grão-senhor da corte, que é um Tully. E até também cita na hora que ele se transforma, que ele é loiro, cabelo liso, forte, alto, musculoso, enfim, não tem nada de fera, é totalmente diferente, é bem bonito. Também vou deixar as fotinhas para vocês verem. E ela até na hora fica assim, sem imaginar que aquela besta colossal era o senhor da corte, que se chama Tully. Mas ela repara também no rosto dele que ele usa uma máscara, como se fosse uma máscara tipo de carnaval, assim, nos olhos. Nessa primeira parte também a gente conhece o Lúcio, que ele é como se fosse ali o emissário, como se fosse o braço direito do Tully. O Lúcio, ele tem uma grande devoção pelo Tully, porque teve um problema assim na sua corte, porque ele era da corte outonal, era filho do grão-senhor dessa corte, mas eles tiveram uma discussão porque o Lúcio se apaixonou por uma férica inferior, então tiveram uma luta, ele tem até uma cicatriz no rosto por causa disso, e o Tully abrigou ele assim na sua corte primaveril, e até hoje o Lúcio tem essa devoção pelo Tully. A gente percebe assim que a corte primaveril tem poucos habitantes. A gente conhece o Lúcia, conhece uma governanta também dele chamada Alice, que ela até deixa uma dica já para a Feyre, que ela tem que ficar com os olhos e os ouvidos bem atentos na corte. Depois de ser ali apresentados, o Tully tenta explicar para a Feyre que o animal, o lobo que ela matou, era o seu amigo férrico, que é o Adras. Eu acho que é assim que fala.
Ele patrulhava ali em torno da muralha, porque tem uma praga que está rondando assim Printia, então eles estão tentando descobrir como, vamos dizer, fugir disso, como combater essa praga. Só que essa mesma magia que está ali amaldiçoando Printia amaldiçoou eles com essas máscaras, então eles não conseguem ali tirar elas do rosto. Apesar de tudo, a Feyre, depois que começa a conversar com Tully, e ela tem uma língua já bem afiada, ela quer saber das coisas, mas o Tully tenta ali ter uma paciência, porque fala pra ela que como ela vai viver lá, ela tem que se acostumar com as coisas, meio que eles tentam ter uma relação boa ali na corte do Tully. Ele fala pra ela, o Tully também, como ele tá tentando ali ser mais gentil com ela, que vai dar segurança, que vai dar proteção, porque como ele é um grão-senhor, esse é o dever dele, proteger as pessoas que fazem parte da sua corte, e até cita que ele vai proteger ela da Puca e do Boge, que são animais, que não são animais, que eu posso dizer pra vocês, que são seres que vivem lá e que são perigosos. Eu também vou deixar até as imagens aqui desses seres para vocês verem como eles são assustadores. A primeira parte assim que eles estão se conhecendo, ele promete segurança pra Feyre e tal, ela acaba falando pra ele que gosta de pintar, então tem esse primeiro contato assim já de trocar algumas coisas pessoais. E ela conhece também o escritório, começa a conhecer a sua corte primaveril. Quando a Feyre ela tem esse primeiro contato com o Tully, ela já fica pensando ali na sua família, que ficou para trás. Então, se tem ali alguma coisa na muralha que separa ali os humanos e os féricos, então ela fica preocupada com a sua família e começa a pensar como ela pode descobrir o que seria essa praga que está se alastrando por Printia. Nisso, em uma dessas conversas com o Lucian, ele fala pra ela, o Lucian, o grande fofoqueiro, né? O Lucian fala pra ela que tem um animal que, se você conseguir capturar ele e prender ele, e você fizer alguma pergunta, ele responde tudo que você quer saber. Então a Feyre, já querendo saber das coisas, se tem alguma maneira de ela escapar, ou se tem alguma maneira que ela queira saber o que significa essa praga, ela tenta armar uma armadilha para prender esse Suriel. Eu acho que é assim que fala o nome dele, Suriel. Enfim, vou deixar aqui para vocês verem também o nome e a foto. Nisso, a Feyre consegue capturar o Suriel. Não foi fácil, posso dizer assim para vocês, porque eu tô tentando assim adiantar algumas partes, mesmo eu dando aqui a história completa para vocês, mas a experiência de ler é única. Então, para você que quer ler e tem vontade de ler, leia, assiste o vídeo também e leia, porque uma coisa complementa a outra, então a experiência de leitura de cada pessoa é única. Então, sim, eu indico que leiam o livro, porque é muito bom. Eu aqui tô dando um resumão da história aqui para vocês, com alguns comentários e algumas coisas que são mais importantes. Nisso, a Feyre consegue capturar o C, e a primeira pergunta que ela faz é se tem como ela voltar para casa, se tem alguma maneira de ela fugir. E o C, o Suriel, fala que enquanto ela estiver do lado do grão-senhor, ela vai estar protegida. Ela pergunta também o que seria essa praga que está se alastrando por Printia, mas a única coisa que o Suriel fala assim para ela é que essa praga veio de Bear, que é aquela ilha lá que a gente viu no começo, quando já estava conhecendo Printia. Isso enquanto o Suriel está preso ali, porque a Feyre capturou ele, deixou ele preso para fazer as suas perguntas, eles são atacados por seres que se chamam, como eu posso dizer, Nagas. Então a Feyre fica ali naquele impasse, mas tenta libertar e consegue libertar o Suriel para fugir, mas ela acaba tendo um contato ali com esses Nagas. A Feyre consegue ali fugir dos Nagas, só que o Tully descobre e acaba ficando bem furioso, porque realmente ela poderia ter se machucado. Depois disso tudo que a Feyre fez, ela acaba se aproximando um pouquinho do Tully. Então eles vão nadar ali em um lago bem bonito e eles acabam conversando um pouco mais.
ela quer saber como foi que ele virou um grão-senhor da corte primaveril, e ele cita para ela que depois que os seus pais foram assassinados, ele teve que assumir essa grande responsabilidade. A freira acaba conhecendo um pouco a história do Tully, mas ela também acaba sabendo que dias depois vai ter uma festa que se chama Calain. E ela fica curiosa para saber sobre essa festa, mas o Tully fala para ela não sair do quarto e nem ir para a floresta onde vai acontecer essa festa. Então a gente sabe que a Freira não vai obedecer o Tully. E quando começa a festa, ela fica lá no seu quarto, mas quando ela começa a escutar os barulhos dos tambores, que é como se estivesse chamando ela para ir, para participar, ela acaba saindo e vai para essa festa. Para eles também, ele cita que quando eles acham uma parceira, é como se fosse uma ligação de alma. Enquanto eles estão ali conversando, se conhecendo, ele cita isso para ela. E depois tem o Calain, que é a festa deles. Então, gente, essa festa aqui para vocês, eu posso dizer que eu fiquei assim, gente, que festa é essa? Porque ele não queria que ela fosse e não disse o porquê. Então a gente também fica curioso com a Ferris, querendo saber o que tem lá nessa floresta que ela não pode ir. Essa festa é muito importante para eles, da corte primaveril. É como se fosse para abençoar a magia da terra. Então, para eles tem um significado muito importante. E a Freira, quando sai, acaba indo escutando os barulhos dos tambores, acaba indo até lá, mas ela acaba se deparando com 3 nagas, que foi as pessoas que perseguiram ela quando ela estava com o Suriel, mas ela conseguiu escapar. Só que nisso a gente vai conhecer também outro grão-senhor maravilhoso, que eu não posso dizer para vocês ainda, mas quando eu for contar sobre o segundo livro, eu vou falar bastante sobre ele, então me aguardem. Mas ela acaba sendo resgatada por um grão férico de olhos violetas e cabelo escuro, que ele é maravilhoso. E nisso ele bota os monstros para correr e acaba falando com a Freira pela primeira vez. Depois que ele bota os monstros e salva ali a Freira fica meio que encantada, assim, querendo saber quem é aquele misterioso que salvou ele, o grão-senhor. Mas o Lucian acaba encontrando com eles e fala para ela ir embora, porque se o Tully encontrar ela, ele não vai gostar. E ele tá dominado por uma magia selvagem. Gente, eu vou dizer pra vocês que essa festa, como se fosse uma festa de acasalamento. Aí o Lucian leva ela pra casa e fala pra ela não sair do quarto de jeito nenhum. Só que a Freira, ela sai, eu acho, pra tomar um copo d'água. Enfim, ela sai, ou eu não sei se é na cozinha ou se é no corredor, mas ela dá de cara com o Tully. E ele fala sobre sentir o cheiro dela lá. E tipo, ele ficou revoltado porque não conseguiu encontrar ela. E não era para ela ter saído do quarto. E ela até, na hora, é bem afrontosa assim com ele. Ela fala sobre... você não se importa e tal. E ele acaba mordendo o pescoço dela. Gente, eles acabam se entrelaçando. E é o primeiro contato, assim, romântico deles. E eu amei, assim, esse primeiro contato dela com o Tully. Foi muito engraçado. No outro dia... eu acho que é no outro dia ou é depois de alguns dias... no jardim da corte primaveril é encontrada uma cabeça dissecada assim de um férreo. Então o Tully já entende que tem alguma ameaça próxima. Outro contato com um grão-senhor de olhos violetas que invade a mansão ali do Tully. Então, meio nessa parte, a gente acompanha o Lucian tentando esconder a Freira. Acaba conhecendo o grão-senhor da corte noturna, que é o Hazent. Ele é um pouco misterioso, então o Lucian, ele tenta esconder a Freira com magia, mas a Freira fica atrás do Lucian, ele usa magia para ele não sentir o cheiro, para ele não perceber nada, mas mesmo assim ele acaba percebendo a Freira e acaba lendo a mente dela e descobre que a Freira ama o Tully. Então ele até cita assim para o Tully que se a Amaranta descobrir, que é como a gente em breve vai conhecer ela, eu vou contar para vocês, descobrir
isso sobre ela não iria gostar. Então o Tully ali pede, por favor, pro Rhysand, eu acho, não contar pra ela. Ele até faz referência assim, pede por favor, e ele diz que iria pensar, porque como ele é imprevisível, o Tully não confia total nele. Nisso, o Tully ele fica preocupado ali, como ele jurou para a Feyre que ele ia proteger ela de tudo, mas nesse momento ele não sabe como o Rhysand vai reagir, se ele vai contar ou não, então ele tem que manter a Feyre longe, então ele manda ela embora para casa, ela acaba voltando para sua casa, e quando ela chega lá, ela vê que a sua família tá morando em uma mansão, tá tendo uma vida tipo totalmente diferente de antes, e ela até vê que tem uma certa magia, que eles pensam que a Feyre foi embora da casa para cuidar de uma tia que estava doente, mas a Nesta, que eu falei para vocês que a Nesta ela é um pouco ignorante, enfim, ela não se deixou manipular por essa magia e ela sabe o porquê a Feyre foi embora. Nisso, como a Nesta sabe tudo, a Feyre conta para ela sobre seu amor pro Tully, por um grão senhor férrico, e ela encoraja a irmã a voltar e ajudar ele nesse momento que está sendo difícil para eles, porque eles estão passando já por uma praga que está assolando o mundo de Printia, e também agora pode lutar contra essa Amaranta, então ela fica ali numa tensão porque ela não sabe direito ainda quem é, do que se trata, então ela volta para ajudar o Tully. Bom, depois que a Feyre decide voltar ali para a corte primaveril para ver o que está acontecendo, ela acaba se deparando com a corte totalmente destruída e vazia. Então ela meio que toma um choque assim, porque ela quer saber o que aconteceu, cadê as pessoas, cadê o Tully também. Mas ela, quando entra assim na corte, ela só vê a Alice explica ali tudo que está acontecendo de verdade para a Feyre. E ela cita que, na verdade, essa praga que está alastrando por Printia é uma poderosa, vamos dizer, ex-comandante que era de Hiberne, que era uma ex-comandante, mas agora meio que ela está comandando um reino próprio, que é a Amaranta. Então, a Amaranta, ela é bem diferente assim do que a gente pensou. Eu vou até depois citar mais sobre ela aqui para vocês. Ela conta que a Amaranta, ela tem uma raiva surreal assim de humanos, porque foi um mortal que acabou matando a sua irmã, que é o Julian. Então a gente sabe o que, se ela descobrir que a Feyre tá ali, com certeza ela ia matar a Feyre. Isso, a Amaranta, a gente também acaba descobrindo junto com a Feyre que ela era apaixonada pelo Tully, mas o Tully nunca correspondeu a ela com os sentimentos. Então ela amaldiçoou assim o Tully, ela tirou os poderes dele. O Tully ainda tem um poder assim, mas não é comparado ao que ele tinha total. Mas amaldiçoou eles, tirou o poder deles e fizeram eles ficarem com essa máscara que eles não conseguem tirar de maneira nenhuma. Para quebrar essa maldição, a Feyre até então não sabe, mas eu vou citar logo aqui para vocês, é que a única maneira de quebrar essa maldição é que se uma humana que odiasse os féricos se apaixonasse pelo Tully antes de 49 anos, ele tinha essa chance de se libertar, e todo o pessoal da corte dele. Mas quando a Feyre estava indo embora, ela sentiu vontade de dizer para ele que amava ele, só que ela não disse. Então meio que, se ela soubesse, com certeza ela teria dito já na hora que amava ele, mas ela foi embora e não disse. Então aconteceu tudo isso e eles foram levados para corte da Amaranta. A Alice, ela não conta até então dessa parte assim pra Feyre, mas a Feyre toma a decisão de resgatar o Tully, mesmo sem saber dessa parte. Ela vai descobrir lá. Já tô adiantando aqui pra vocês sobre. E ela resolve resgatar o Tully e o pessoal da corte dele. Então ela decide ir lá e ela pede pra Alice levar ela e explicar onde fica o caminho, essas coisas. E a Alice dá 3 conselhos pra Feyre.
Eu até anotei aqui para não esquecer, que o primeiro é: não beba o vinho férrico, não faça acordos perigosos e não confie em ninguém lá dentro. Nisso a gente vê a Amaranta nesse primeiro contato, já com a Freira, que ela chega lá, e ela é atirada nos pés da Amaranta, e a gente vê que ela é uma rainha meio sádica, e ela usa um anel com os olhos do Julian como vingança, meio que mantendo ele ali, vendo tudo o que tá acontecendo. A Amaranta acaba conhecendo a Freira e ela não fica nada feliz com isso, mas ela então faz ali um acordo com a Freira que, se ela adivinhar um enigma, ela consegue salvar todos. E ela fala o enigma e a Freira realmente... Eu até vou botar aqui também na tela para vocês verem qual é o enigma. Eu não ia conseguir acertar esse enigma. Eu até estava conversando com uma amiga na hora dessa parte e ela: amiga, você entendeu esse enigma? E eu, tipo, não entendi, eu não ia conseguir acertar. Mas depois, lendo o livro, eu meio que saquei assim e o que poderia ser a resposta. Mas ela joga isso pra Freira e fala o enigma, e a Freira assim fica pensando, mas ela não ia conseguir desvendar de primeira. Então ela sugeriu à Amaranta que a Freira ia ter que passar por 3 provas, e se ela sobrevivesse poderia salvar todo mundo. A Nativa, ela acaba aceitando as provas que a Amaranta sugeriu. Só que essas provas não iriam acontecer de imediato. Ela disse que tinha que ser na próxima lua cheia. Então a Freira fica ali aprisionada esperando a próxima lua cheia. Então chega o dia da Freira fazer ali as provas, porque a Amaranta disse que era só quando fosse lua cheia. Então ela ficou ali presa por um tempo esperando chegar o dia. Na primeira prova, a tarefa da Freira é usar a sua inteligência e astúcia para matar uma criatura cega e monstruosa, chamada de Verme. É tipo como se fosse uma minhoca gigante, só que tipo, esse animal, essa criatura, ela não consegue enxergar. Então ela vai tentando caçar ali a Freira por causa dos sons. Nisso tudo, nessa prova, é um labirinto, vamos dizer assim, e tem paredes e tal, e o bicho vai deslizando e vai batendo assim. Mas como a Freira percebe que até então ela não sabia que a criatura era cega, mas ela percebe por si só e começa a fazer menos barulho. Então é bem interessante isso, porque a Freira, mesmo ali sem saber ler, sendo humana, então ela poderia, sei lá, vacilar nas provas, mas ela consegue cumprir a prova e ela mata esse animal, essa criatura que é o Verme. Ela acaba se machucando, como ela é humana, ela não tem muita velocidade, ela não é uma férica, né? Ela acaba se machucando feio. Eu acho que é no braço que ela se machuca, se corta e infecciona. E quando ela tá lá na cela, a Amaranta fica revoltada, então óbvio que não vai cuidar da Freira enquanto ela tá lá. E cita assim no livro que ela até fica à beira da morte, porque infecciona, enfim, corpo humano. Mas o Hayson aparece lá para ajudar a Freira. Gente, no segundo livro é que eu posso falar mais para vocês sobre ele, porque no segundo livro a gente vai ver mais a história deles. Mas já posso dizer para vocês que é uma reviravolta. Depois que eu terminei o segundo livro, eu não acredito que foi essa reviravolta, sabe? Muita coisa acontece depois. E nisso ele oferece para a Freira um acordo mágico, que ele ia ajudar ela, ia curar ela, e vai ser selado com uma tatuagem. Então, a tatuagem, inclusive, é na mão dela, assim, toda no braço, e é bem bonita. Inclusive, tem na palma da mão dela tem até um olho, assim. Vou deixar também a imagem pra vocês. Mas, em troca dele ajudar ela, todo mês, ela vai ter que passar lá uma semana com ele, na corte noturna. Então, esse é o acordo que ele sugere pra ela. Nisso, quando ela tá esperando chegar o dia das outras provas, ela
participa de algumas festas com Hazed e ele meio que faz ela vestir trajes ousados e fazendo ela dançar para ele e tomar o vinho férrico. E depois chega o dia de finalmente cumprir a segunda prova para conseguir libertar ali a corte do Tully. E eu também anotei, para não deixar nada passar aqui para vocês, que a segunda tarefa da Feyre é descobrir qual alavanca puxar. Com base nas descrições que tem em cima da alavanca. A gente sabe que ela não sabe ler, então quando a Feyre se depara com isso, ela fica, meu Deus, eu não vou conseguir salvar os meus amigos e o Tully, que eu tanto amo. E nisso, nessa prova também, o Lucien, ele tá em cima dele, tem uns espetos de ferro, então se ela não conseguir ler, conseguir puxar a alavanca certa, esses espetos vão... Porque a alavanca serve para travar os espetos, então vai acabar descendo e matando o Lucien. Ela consegue cumprir a tarefa, a Feyre, ela segue a intuição dela no momento, então ela ia puxar errada, mas tem alguma coisa que diz que é para ela puxar outra, então ela acaba vencendo ali a segunda prova. E a última tarefa que a Feyre tem que fazer é sacrifício. Ela tem que apunhalar 3 pessoas no coração. São 3 férricos vendados, então é bem tenso essa última parte. Eu até anotei também aqui para lembrar de tudo, porque acontece muita coisa. Após juntar com a sua moral e matar os 2 primeiros, o capuz do último é retirado e revela o próprio Tully. Então a Amaranta fala que vamos ver se ela tem coragem de apunhalar o Tully para salvar as outras pessoas, se o amor dela ia fazer isso, sabe? Até onde o amor dela ia. Então a Feyre fica naquele impasse de fazer isso ou não, mas ela lembra de uma conversa do Tully com o Lucien que ela estava escutando, e teve uma parte que citou que o coração dele era de pedra. Então a Feyre acredita que isso seja verdade e apunhala ele mesmo assim. Realmente era verdade. Nisso a Amaranta vê que ele não morreu e fica revoltada e começa a torturar a Feyre. Então, como ela é poderosa e a Feyre ainda é humana, ela começa a torturar, começa a machucar, e a Feyre nesse meio ela grita que o enigma dela, que eu até vou botar novamente para vocês verem, a resposta significar que era o amor. Então a Amaranta fica revoltada e acaba quebrando o pescoço da Feyre e ela morre. Nisso eles estão libertados, porque a Feyre cumpriu as 3 tarefas e ainda falou o enigma. Então, e os grandes senhores que estavam vendo tudo isso, o Hazed e o Tully também, eles se juntam e dão um pouco da sua magia para Feyre ressuscitar e ser uma férica. Então é bem massa essa parte, eu gostei bastante também. Foram 7 grandes senhores que depositaram ali uma parte do seu poder no corpo da Feyre para ela conseguir ressuscitar. Então e nisso a gente vê que a Feyre volta, e é muito bom ver tudo isso, o quanto a Feyre foi forte e conseguiu resgatar o povo que estava amarrado, vamos dizer assim, a Amaranta há bastante tempo. E a Feyre volta com orelhas pontudas, com uma força maior, com uma velocidade maior, igual os grãos féricos. Então é muito bom de se ver essa parte. E para finalizar a história de Corte de Espinhos e Rosas, depois disso tudo, porque foi um momento muito difícil para todos eles e para Feyre também. Essa parte, o pós, a gente vai ver mais no segundo livro, mas depois do resgate de Printia, tudo começa a ficar em paz novamente. Depois disso tudo, a corte primaveril volta a ficar em paz. Antes deles voltarem ali das montanhas para o seu lar, tem um momento que ela tá sozinha ali com o Rhysand
e ela agradece por ele não ter deixado ela lutar sozinha. Então ele também está indo embora, mas ele revela as suas asas de morcego, porque da corte noturna eles têm essas asas. E ele sente alguma coisa ali na feira, mas não fala nada e vai embora. A gente vai ver isso mais no segundo livro também. Mas essa parte foi muito boa de se ver. E nisso, o Tully e a Feyre voltam para a corte primaveril e vão retomar ali as suas vidas juntos. E tudo o que ela fez para salvar o Tully, com certeza provou ali o seu amor por ele. Então eles vão cada vez mais se juntar. E também vai aparecer no segundo livro esse casamento, porque ela vai se tornar uma senhora da corte junto com o Tully. Então, esse livro eu gostei bastante, tanto do enredo dele, porque foi um livro de fantasia que faz você mergulhar na história, porque eu, como leitora, eu gosto de ler uma fantasia que realmente faz você imaginar as cenas, todo mundo. Então, eu senti isso com esse livro também. Realmente, eu posso dizer isso para vocês, porque a saga de ACOTAR toda tem aquele hype que a gente já sabe, mas realmente eu posso dizer para vocês que ele é hypado porque realmente ele é muito bom. Eu até resolvi gravar esse vídeo porque eu vi alguns posts sobre a saga de ACOTAR que as pessoas estão lendo, algumas pessoas que ainda não leram estão lendo, e também uma pessoa do grupo, assim que eu participo, perguntou o que a gente achava da saga de ACOTAR. Então ainda tem muita gente que não conhece essa saga, não conhece essa história. Então me deu vontade de gravar aqui esse conteúdo para vocês, colocar nessa playlist separada sobre cada livro. Então vai ser muito legal. Eu já li o primeiro e o segundo livro da saga, então eu tô mais segura aqui para falar para vocês da história da saga, porque eu já li os 2 primeiros. Agora em março também eu vou começar o terceiro e vai ter vídeo também. Eu já vou gravar o próximo, que é Corte de Névoa e Fúria, então aguarde, vai estar muito bom esse vídeo. É isso o vídeo de hoje. Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui comigo, por assistir esse vídeo, esse conteúdo. Se você gosta de fantasia, eu indico essa saga para você, porque todo leitor de fantasia sempre passa pelas mãos da autora Sarah, e realmente é muito bom. Eu ainda não li Trono de Vidro, que é outra saga dela que é muito famosa, mas eu pretendo ler depois que eu terminar toda a saga de ACOTAR. Então é isso o vídeo de hoje. Deixa aqui seus comentários o que você achou do vídeo. Eu escolhi esse, que é uma saga que eu comecei agora e tô gostando bastante, então tem muito conteúdo aí para vir dos outros livros, mas também vai ter de outros gêneros, porque eu não leio só fantasia, né? Eu gosto de ler suspense, terror, horror, enfim, tem muito conteúdo aí, tem muito livro pra gente ler e vim gravar vídeo e falar aqui pra vocês tudo que eu achei, a história, enfim, tem muita coisa boa. Deixa aqui nos comentários se você conhece essa autora, se já leu algum livro dela, qual é o seu favorito. E se você não leu e tem vontade de ler, então eu indico muito aqui pra você também essa saga de ACOTAR.